Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas. Você é nosso convidado a participar. Caso você queira, você já pode entrar em contato com a gente pelo nosso site. Eu, Bispo G, estando aqui também comigo, Bispo Rueda. Tudo bom, Bispo? Olá, Bispo. Olá a todos que nos assistem, participam do programa. Deus abençoe ricamente a sua vida, mais uma vez pela Rede Gospel de Televisão, trazendo aqui a você conhecimento da Palavra de Deus. Fica com a gente, essa meia horinha pode mudar a tua vida. É isso aí. E você que queira participar, nosso site da Rede Gospel, anote aí, redegospel.tv.br. Você pode fazer a sua pergunta, dar opinião, também, quem sabe, sugerir um tema para que nós, aqui no programa Escola de Profetas, possamos estar aí nos aperfeiçoando. E vamos dando sequência, lembrando também que estamos na série As Viagens de Paulo. Então, as viagens de Paulo, já concluímos uma delas, a primeira, e agora já estamos entrando na segunda. Mas antes de entrarmos, um momento em que nós vamos falar um pouco a respeito de um assunto muito importante, que é a cura interior para que haja o envio. A realidade é que muitas pessoas não entendem o que é a cura interior. É um processo espiritual, também na alma, para que a pessoa possa encarar as situações. Porque no nosso dia a dia, muitas vezes, nós temos determinadas situações que a gente não espera, oposições, até inimizades, tudo aquilo que a gente sabe que pode existir, e temos que estar o quê? Aprovados para isso. E a cura interior nada mais é do que um trabalho espiritual feito através da palavra de Deus, que tem poder, que tem autoridade, para que a pessoa possa se limpar, desligar antigas alianças espirituais, para que ela possa entrar em determinadas áreas. Nós vamos ver, inclusive, falar a respeito disso, porque cada lugar que Paulo, o apóstolo Paulo, entrava, ele ia bater de frente com um tipo de entidade. Imagina, se aqui, ao nosso redor, às vezes você muda de um bairro para outro, já muda a estrutura espiritual, quanto mais ali naquela região, a região da Ásia Menor, Oriente Médio, já pararam para pensar? E muda muito, né, Bispo, assim a realidade espiritual, às vezes de um bairro para outro. Sem dúvida, às vezes até de uma rua, né, Bispo? De uma rua para outra, é verdade. Alguns quarteirões a gente parece que toma um choque, que está em outro ambiente, né? É muito interessante nós falarmos disso, porque quando a gente fala de cura na Bíblia, parece que só existe a cura física, né? Jesus curou o leproso, Jesus curou a pessoa que era cega, a pessoa que não tinha mobilidade, tirou as pessoas da maca, da cadeira, do leito, e aí fica muito focado, curou o fluxo de sangue, fica focado naquilo que parece ser especificamente para a área física, mas não. Quantos são os males, né? Os males interiores, os males emocionais, psíquicos. Olha o que a sociedade moderna sofre com as doenças mentais ou emocionais, né? Nunca se ouviu falar tanto de síndromes de pânico, de terror noturno, situações onde a pessoa tem burnout, que hoje, eu quando jovem, ou até trabalhando no mercado de trabalho, até os 30 anos de idade, eu não ouvia falar, nem sabia o que era burnout. Hoje parece que é recorrente nas empresas, vira e mexe, tem alguém está afastado por burnout, né? É óbvio que vai se descobrindo, se classificando e nominando as enfermidades, mas de fato o homem tem sofrido e muito com males emocionais e psíquicos. E tratar da cura interior não é apenas tratar de um descontrole mental, emocional, mas raízes profundas que muitas vezes interferem no dia a dia, no comportamento da pessoa, sem mesmo ela perceber, sem ela ter noção do que está acontecendo. Aquela mágoa, aquela angústia, aquele nó, que ela não sabe nem de onde vem. Você está com raiva de alguém, você está com mágoa de alguém, você está com medo de alguma coisa, eu não sei, só sei que eu estou sentindo, né? Eu sei que isso está me bloqueando. Então, é um processo de fato espiritual, que dentro da palavra, conhecereis a verdade e ela vos libertará, você é completamente liberto. Você consegue continuar, seguir adiante na tua vida. Que essa libertação hoje possa vir pelo conhecimento que aqui iremos passar para você.
Né? E como esse contexto, inclusive, bispo, até de medo e tudo isso, a gente sabe que existem potestades, né? Sem dúvida. São entidades que existem, né, que elas agem, interferem em determinadas situações, né, de ordem social e assim por diante, né? Eu acho que dá até para a gente dar uma explicadinha sobre isso. É uma coisa, vou dar um exemplo, o espírito de vício é uma potestade. Quando trata diretamente com a pessoa, não é algo que possa trazer uma assolação tão grande quanto se houver a potestade, que é um governo, né? O termo exousia. Então é uma coisa você, por exemplo, pegar alguém que é viciado em crack no bairro, na residência, em algum lugar. A outra coisa é ir na Cracolândia e conviver, porque ali é um ambiente já pesado, dominado, né, por entidades e que levam a características degenerativas. Então não é só mais uma influência pessoal, ela já é uma influência cultural, social, e nós vivemos, vamos dizer assim, nessa fase de toda essa malignidade, né, do Covid, nós vivemos realmente essa opressão, né, que foi muito potencializada. Então é importante a gente entender, porque nós vamos tratar a respeito de João Marcos. Nós vamos falar de um processo regenerador na vida dele. Mas antes de nós falarmos sobre isso, veja esse mapa. Esse é o mapa da segunda viagem de Paulo. E nesse mapa você pode observar, nós tivemos na última aula, falamos a respeito sobre o momento que houve de uma divisão entre aqueles que eram os judaizantes, que eram voltados para o cristianismo mais messiânico, onde não havia espaço, vamos colocar assim, para que os gentios participassem. Nessa situação de polêmica, nós vemos que houve, por parte de um concílio entre os apóstolos, foi feito ali como que uma votação, mas o voto de Minerva, a última palavra é dada por Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Alguém que por muito tempo debochou, não acreditava que Jesus pudesse ser o Filho de Deus, porque conheceu Jesus na sua carne. Então, acho que assim, o máximo que ele viu foi Jesus, o irmão dele, o irmão mais velho, o perfeito. E às vezes, quando a gente tem algum irmão que a gente chama Joãozinho do passo certo, a gente fica até com raiva, né? Porque eu tinha duas irmãs que elas eram assim, perfeitas, e eu aprontava muito, então, às vezes dava raiva do comparativo. Mas Jesus só começou mesmo a exercer o seu ministério após os 30 anos. Perfeito, até aí ele conviveu com um homem, né? Com um homem, a despeito de não pecar, a despeito de ter um conhecimento profundo da palavra de Deus e assim, mas era aquele que ele conhecia na humanidade. Então, o que houve? Houve sim uma rejeição e passou por todo um processo. Depois, tenho certeza, né, que nós vamos até narrar um pouquinho, né, porque nós vemos que esse, chamado João Marcos, ele vai se tornar o escritor de um livro muito importante, que é o Evangelho de Marcos. Mas nós sabemos também que vai haver uma rejeição. Então, Marcos, ele era filho, né, apostólico de Pedro. E, de uma certa forma, ele era sobrinho também de Barnabé, uma proximidade muito grande de dois apóstolos, mas pisou na bola. Pois é. Na primeira viagem, não tinha nem chegado ainda ali na Ásia Menor, já voltou, comecinho da viagem. Eu acho que pesou a carga, e até a carga espiritual, né? Por não entender determinados sentimentos, e muitos sentimentos têm um envolvimento espiritual. Mas valia a pena investir nele, depois do seu fracasso, de ter voltado atrás, desistido. Então é isso que nós vamos falar. E voltando ao mapa, você pode ver aí no mapa, é a saída de Jerusalém até Antioquia. E é em Antioquia que nós vamos começar a caminhada para a segunda viagem. Então nós começamos, aliás, de Jerusalém até Antioquia, e depois vai ser a segunda viagem. Mas vamos trabalhar um pouco mais a respeito dessa cura interior, que inclusive o próprio, vamos dizer assim, Tiago, o irmão do Senhor, que se torna um grande apóstolo, ele vai processar
toda uma carta que, quando nós entendemos a fundo, estudamos aquela carta de 5 capítulos, é incrível o quanto a gente pode ser transformado na nossa visão. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, diz assim: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Então, nós vemos aí o Marcos que na hora mais importante para para Paulo e também para Barnabé, na sua primeira viagem, sim, ele voltou, não quis mais caminhar, era só o início. Será que há condição de uma transformação numa pessoa que de repente voltou atrás? Eu vou dar o meu testemunho, posso? Pode. Pessoal? Então vamos lá. Eu conheci a Bispa Patrícia, ela tinha 13, eu tinha, na verdade, né? Nós tínhamos 8 e 6 anos, nós éramos crianças. E começamos a namorar aos 15, eu tinha 15 e ela tinha 13. E aí, depois de 1 mês e pouco de namoro, eu a deixei. Falei, não vai dar. Nós somos muito jovens, não estamos maduros, desmanchamos. Quando eu fiz 18 anos, pouco antes de entrar no exército, eu a procurei. E, na verdade, nós estávamos num bailinho de formatura, né? E aí, a gente teve ali uma paquera novamente, né? Ficamos juntos e eu disse para ela, eu quero namorar com você agora sério, né? Falou, você já pisou na bola comigo uma vez, eu não quero me machucar, né? E eu ali, então, insisti, fui falar com o pai dela, a gente começou a namorar, né? Depois de 1 ano namorando, bispo, um dia eu fui buscá-la em casa, eu falei para ela, acho que não vai dar certo, nós vamos parar por aqui. Ela falou, você vai deixar de palhaçada comigo, né? Porque nós já namoramos quando éramos jovens, você me deixou, agora eu te dei essa nova chance, a gente está namorando faz 1 ano, e você quer me deixar de novo? Você acha que eu sou o quê, né? E eu comecei a chorar, eu disse para ela, não sei, eu tenho um sentimento muito forte por você, mas eu sinto que talvez eu possa, de alguma maneira, machucá-la, magoá-la, não dê conta, né? Ela tinha aspirações de formar família, eu também, mas nós éramos muito jovens, né? Eu tinha 19, 20 anos de idade. Pois bem, ela bateu o pé, não só insistiu quanto me deu essa nova oportunidade, e eu hoje tenho 28 anos, né? 25 anos de casado, 3 anos de namoro, então estamos juntos há 28 anos. É possível dar certo depois de tentar desistir? Eu te garanto que sim. A minha família é muito abençoada. Por que eu contei essa história? Porque às vezes a gente fala de alguma coisa que está na Bíblia, parece um negócio tão distante, tão desconexo, né? Mas Deus é aquele que, se o justo cair, ele o levanta. Não é isso que a palavra diz? Se ele cair 7 vezes, o Senhor o levanta. Então, o que havia em Marcos, talvez, era uma falta de maturidade, o momento que não era oportuno, a pressão. Veja, Paulo, que era Saulo, era um homem extremamente habilitado e preparado para a pressão. Membro do Sinédrio, antes de cristão, perseguidor de Cristo. Então ele sabia como emocionalmente funcionava esse ambiente. E quando eles chegaram em algumas regiões que já havia resistência, Paulo estava acostumado com isso. Para ele era um ambiente comum, para Marcos não era. Então, julgar que simplesmente ele foi fraco, que ele voltou atrás, isso era muito simplista. Visto que se ele não tivesse se reposicionado, nós não teríamos o Evangelho de Marcos, que à época foi fundamental. Lembrando que o Evangelho, da forma que a gente conhece hoje, a Bíblia que a gente conhece hoje, foi formada 360 anos depois de Cristo, né? Então, aqueles primeiros escritos, aqueles primeiros registros, aquelas histórias que eram passadas às pessoas, elas eram fundamentais. Então, na minha opinião, sim, há total chance. Afinal de contas, a palavra diz assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso tudo por um propósito, não é? Sem dúvida, porque ainda mais, vamos dizer assim, quem assumiu, porque Paulo rejeitou. Paulo falou, não, esse já pisou na bola, já era, vai ficar aí, e eles iam, né? Iam nessa segunda viagem, o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé. Mas a Bíblia fala que surgiu uma desavença tão grande
que eles não mais caminharam juntos. O próprio Barnabé. Então Paulo, depois nós até na próxima aula vamos detalhar um pouco mais isso, Paulo vai com Silas e Barnabé fica cuidando de João Marcos. E alguém mais vai cuidar de João Marcos, Pedro. Agora, Pedro tinha essa experiência de ter já pisado na bola ou não, bicho? Meu Deus do céu, ele só negou Cristo, né? Ali não era a segunda, era a terceira chance, né? Ele não voltou atrás de uma missão, ele só negou de forma veemente que ele conhecia o Senhor Jesus Cristo, né? Então, assim, e praguejou, né? A palavra fala que ele praguejou contra, quer dizer, ele quis deixar claro que ele não tinha nada, absolutamente nada com o Senhor Jesus ou com qualquer movimento cristão. Claro que pesava sobre ele. O Senhor o perdoou, ele mesmo se arrepende amargamente, a palavra fala, chora amargamente e tal, ok, mas já pensou? Aí que tá, né? Por ele ter vivenciado isso, ele tinha talvez um pouco mais de sensibilidade ao momento de Marcos. Eu também já pisei na bola. Né? E ele resolveu investir na vida de Marcos, sendo que Paulo não teve essa sensibilidade, o porquê exatamente não sabemos, mas ele não quis dar outra chance, porque ele também era fruto de uma nova chance, né? Ele também foi perseguidor da igreja, e se não fosse o Senhor o encontrar no caminho de Damasco e não desse a ele uma nova chance, ele teria talvez morrido e nós conheceríamos a história dele hoje como um perseguidor da igreja cristã e não como um apóstolo que fundou igrejas, que avançou, porque de fato a obra é soberana. Se ele não se levantasse, Deus levantaria outro, só que nós estaríamos contando outra história, né? E é assim que funciona, é o que Mordecai disse para Esther: não pense você que o povo vai ficar na mão, né? Deus vai pôr outro, Deus vai achar um caminho, e Deus sempre acha um caminho, se não A por A, por B, né? De uma maneira ou de outra. Então Marcos, ele viveu essa pressão e Pedro entendeu, puxou para perto, o abençoa, o ministra, o cura, né, bispo? Porque qualquer tipo de rejeição, ela traz a você um impacto, né? Não tem como você ser rejeitado em determinado ambiente e você não sofrer um determinado impacto, né? Ele pode ser mínimo se você tiver uma estrutura emocional forte, como ele tem o poder, às vezes, de acabar com a pessoa, né? E de a pessoa desistir dos seus sonhos, ideais, família, desistir de vida profissional. A rejeição é terrível. A pessoa entra num ambiente de trabalho novo e fala: meu Deus, todo mundo olha de cara feia para mim, que ambiente pesado, não sei o quê. Era um sonho de consumo, fez várias etapas, passou e foi admitida e de repente se sente infeliz no lugar que ela lutou para conseguir um emprego. Por quê? Porque está sendo rejeitada. Então a rejeição, e por vezes pede conta, vai embora, né? Sai da empresa, não consegue ficar. Por quê? Porque o ambiente da rejeição, ela esmigalha a pessoa, né? Então, Marcos, de alguma maneira, pode até ter se sentido rejeitado por Paulo, porque não, a gente não sabe os detalhes, né, das conversas, mas Pedro o adotou, e sendo um apóstolo de Jesus Cristo aplicou nele o remédio correto, que é a palavra de Deus. Amém. E Pedro, né, também, porque a Bíblia fala muito sobre isso, né? Quem muito perdoa, muito ama. Sim. Então, o amor, ele se manifesta através também do perdão, né? É exemplo do próprio Senhor Jesus. Então, Pedro pisava na bola, e geralmente não era uma só, né? 3, né? Tudo com ele era 3. E o Senhor Jesus, 3 vezes perguntando: tu me amas, Pedro? 3 vezes, né? Quer dizer, restaurando o apóstolo Pedro. Então, o apóstolo Pedro resolveu assumir, vamos dizer assim, dar uma cobertura espiritual sobre Marcos. Sempre lembrando, era sobrinho de Barnabé, mas a convivência era mais lá em Jerusalém. Então, por isso que Pedro era alguém mais próximo. Agora, existe caráter, existe personalidade. Então, o caráter, ele pode ser, de uma certa forma, positivo e negativo. Agora, a personalidade é algo intrínseco da pessoa. Bispo, mas uma pessoa, ela pode mudar a personalidade, o caráter, depois uma cura interior, pode se transformar em outra? Pode, nova criatura. Eu tenho uma personalidade de formação difícil. Eu fui criado na rua, numa família violenta. Eu não lembro de festa infantil da minha casa que não tenha tido uma briga. Dos meus tios, meu pai,
Uma briga, não é briga. É briga de jogar o irmão por cima do muro, de bater na esposa do irmão. Então, esse foi o ambiente que eu fui criado. Então eu deveria ser um pai violento, né? Eu deveria ser uma pessoa violenta, uma pessoa que arrumasse encrenca com todo mundo, e quem me conhece de perto sabe o quão pacífico eu sou, né? Então, só que eu também, a minha adolescência era extremamente violenta, né? Eu tive vários episódios de violência na minha adolescência e juventude. Por que isso? Porque era a personalidade, aquilo que eu recebi como formação basilar, né? Inicial. E não tem jeito, isso é só pela mudança radical que o Espírito Santo de Deus provê na nossa vida, né? Então, aquilo faz parte da personalidade. A personalidade da pessoa é assim, foi formada a sua língua. A língua dele foi formado com o dialeto ou a língua materna, mais o que é o vocabulário do seu lar. Então, como é que é o vocabulário do seu lar? Cheio de palavrões. Qual vai ser a personalidade da pessoa, né? Como é que ela vai se comportar e ela vai se comunicar? Provavelmente como o ambiente que ela foi formada. Como é que isso muda? Não é só um ato consciente, vou corrigir, vou tirar, vou deixar de falar. Não, é uma transformação mesmo. Então, na minha opinião, pela visão da palavra, não só o caráter quanto a personalidade podem ser sim transformadas. Senão a gente estaria aqui desfalando o que o apóstolo Paulo fala. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem vive em mim hoje? O Senhor Jesus. Ele se manifestaria dessa maneira que o meu homem antigo, o meu velho homem se manifestava? Não. Então, eu também não posso me manifestar assim. É um ato duplo. Além da transformação, é um ato consciente, porque a carne está em nós. Somos parte carne, parte espírito. Então, eu preciso sim fazer como Paulo, né? Esmurrar se necessário for, olha a violência aí, ó. Esmurrar se necessário for o meu homem carnal para prevalecer o espiritual. Mas sim, a personalidade, na minha opinião, pode ser mudada, né? Então daí eu também acho, né? O caráter é a maneira de você aplicar, vamos dizer assim, a tua personalidade. Então, eu, por exemplo, eu também sou descendente italiano, e muito explosivo, fui muito violento, e quando eu me converti, começou um processo um trabalho de Deus na minha vida, e eu consegui canalizar aquilo que era a estrutura, essa dinâmica, essa explosão, para o lado espiritual, para a guerra espiritual, para um outro contexto. E aí, quer dizer, aí mudou meu caráter, né? Às vezes eu tenho uma luta muito grande, porque provocação, coisas nesse nível, às vezes, né, vem rápido, esquenta a orelha. Esquenta o sangue, né? Eu sei como é. O vulcãozinho vai explodir na cabeça, mas me controlo, tenho o domínio do Espírito Santo e, obviamente, já não tenho essas entidades malignas, né? Porque eu próprio já passei por processos de cura interior. Então, já umas 4 vezes, porque existem áreas da nossa vida que trazem exigência dependendo do período que você está convivendo. Esse período, inclusive, da pandemia, ele trouxe na área também não só da alma, então depressão, síndrome de pânico e tantas outras marcas, né, que a gente percebe, isolamento, tem uma série de desdobramentos que houve e que não é só o contexto da alma, porque senão o psicólogo tratava, acabou o problema, mas a gente percebe que é algo que continua. Mas quando é tratado pela palavra de Deus, aí é que entra o contexto daquilo que é maligno sair definitivamente. E, obviamente, foi isso que aconteceu com o Tiago, porque Tiago tinha muita malignidade, veneno, né, em relação ao seu irmão, e isso ficou muito claro na convivência deles. Mas eu creio que houve um momento em que ele não só entregou a sua vida ao próprio irmão, entre aspas, né, no contexto dele ser Jesus, o irmão de Tiago, tanto que o apóstolo Paulo chama o irmão do Senhor. E ele, nessa carta, ele coloca no capítulo 5, versículo 14, aí tem... já todo o passado vai falar do poder e da autoridade da igreja, a língua, o poder e a eficácia que tem também, para o bem e para o mal. Então ele vai colocar toda uma dinâmica e culmina no capítulo 5, nessa passagem, Tiago 5, 14, que diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja
e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Então, nós temos aqui a palavra doente, nós já ouvimos falar da famosa extrema unção ou extrema unção. O que é a extrema unção? É uma característica, né, da Igreja Católica de orar e ungir a pessoa quando ela está doente e prestes a morrer. E ela é baseada nessa passagem. Porém, aqui a palavra doente, no grego, ela não tem um contexto só de enfermidade. Ela é algo muito mais profundo. Aliás, a enfermidade seria o último contexto dessa palavra chamada asteneu. Então, o que é esse termo asteneu? É estar fraco, debilitado, sem força, inclusive até o termo indigente pode ser usado. Então, percebemos, e por último, enfermo com uma doença física. Então, aqui, quando Tiago, né, apóstolo Tiago, ele fala, está alguém entre vós doente, é debilitado. Não é o contexto somente, né, quer dizer, é corpo, alma e espírito. Existem, inclusive, enfermidades chamadas psicossomáticas. Começa na alma e aí vai degenerando o próprio corpo. Somáticos, então é o corpo. Por quê? Mas, e quando a enfermidade ela tem origem no mundo espiritual, então você percebe que atinge tudo. Por isso que o poder mais importante para que haja cura é o uso da palavra de Deus. Sem dúvida. Então a gente vê esse contexto que está acontecendo aqui, que vai mover o mundo espiritual. Agora, bispo, nós vamos ter que dar continuidade, porque esse assunto é bem extenso, mas muito importante. Aqui fala sobre ungir com óleo. Mas há alguma eficácia em ungir com óleo? Sim, a unção quebra o jugo. O que é jugo? O jugo é um limitador, é um controlador, né? Então, quando se fala de quebrar esse jugo, não é apenas uma questão de você estar cativo numa situação emocional ou governamental, né? Alguém tentar te escravizar, porque nós somos escravos daquilo que nos domina, daquilo que nos vence, não é? Então, se eu estou sendo vencido por uma enfermidade, eu tenho um jugo sobre a minha vida e eu preciso quebrar esse jugo. Se eu estou sendo vencido por um problema psíquico, um mal que me traz um descontrole, traz palpitações no coração, sudorese, né, totalmente descontrolada, eu já carreguei pessoas no colo que tiveram surto dentro do trabalho, que eu peguei, carreguei no colo, levei para o carro, levei para o hospital, e o médico me perguntar, o que você é dele? Patrão, né? Eu sou o gestor dele, né? Então, preciso de alguém da família para conversar. Esse rapaz não tem nada. Esse rapaz tem apenas um mal emocional. Ele precisa ser tratado, precisa de férias, né? Precisa dispensar ele um pouco. Foi isso que eu escutei do médico, né? Então, veja, esse jugo, ele é quebrado. E na palavra de Deus, essa unção que quebra essa malignidade, ela não só tem um efeito espiritual, porque você vê em toda a história isso acontecendo, né? O Senhor dando direção, Samuel é um grande exemplo disso, né? Que ungiu o rei. Ora, está quebrando o que ali? Né? Está desligando o quê? Qual é a enfermidade que Davi tinha? Né? Mas não, ele estava ali ungindo, porque a unção ela é o quê? Ela é uma capacitação espiritual. Ela te habilita, ela te capacita, e por isso que a palavra, que é oriunda exclusivamente do ambiente de fé, que é o ungido, hoje pode ser que seja usado numa linguagem comum, mas não, a origem dela é a origem na fé, o ungido, que é o escolhido, é a pessoa certa no lugar certo, para a função certa. É isso que Deus faz. Escolhe literalmente a dedo, capacita e coloca. Então, a unção tem total efeito. Não é apenas um costume, uma crendice, não é uma mandinga, não é nada disso. É uma direção espiritual, onde o óleo aplicado sobre a nossa cabeça, ele não tem um efeito apenas humano,
o profilático, sei lá o que você imagine sobre a unção, né? Porque ainda a gente tem óleos que tem cheiro, né? Eu gosto de trazer, quando eu vou para Israel, eu gosto de um que tem essência de romã. Na minha opinião, é um dos mais cheirosos. Ah, é diferente do óleo que a gente faz aqui, consagra na igreja? Não, porque eu já consagrei lata de óleo de soja, né? E fui e abençoei o local e fui ungir rua, ungir quarteirão. O Bispo G, no início do programa, estava falando sobre as potestades que dominam os locais. E eu peguei a intercessão e fomos ungir uma região de prostituição na cidade, declarando a quebra daquela potestade, porque naquela rua tinha várias mulheres que vendiam o seu corpo, né? E a gente queria quebrar aquela malignidade, daquele domínio espiritual que é daquela região há décadas, né? E Deus sempre dá um caminho. Então, unge a tua casa, unge a tua família, unge os teus filhos, unge o teu marido, abençoa e creia. A unção, ela tem esse efeito transformador. Amém. Glória a Deus. Depois nós vamos falar um pouquinho mais na próxima aula sobre a unção, porque ela é determinante para que haja esse processo de cura interior, de libertação. Mas quero fazer um convite especial para você estar em uma das igrejas Renascer em Cristo, e eu, Bispo G, aguardo você e a tua família na Renascer Jardins, Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 1912. Bispo Rueda. Na Renascer Santo André, Bispo Apati, eu lhe esperamos na General Glicério 412, no centro de Santo André. Estacionamento gratuito no 486. Venha renascer. É isso aí. Então fica aí esse convite e na próxima aula voltaremos a falar sobre cura interior e libertação e no livro dos Atos dos Apóstolos. Deus te abençoe. Tchau, tchau.